Hoje em dia está absolutamente bem demonstrado, não há razão a não ser ideológica para recusar-se à verdade de que a maconha tem efeitos terapêuticos plenamente provados. Meu nome é Célia Carlini, eu sou a filha mais velha do Elisaldo Carlini. Ao contrário de alguns dos meus outros irmãos, eu nunca trabalhei com ele. Então eu vou contar para vocês outras vivências que eu tive com meu pai e que fizeram dele uma pessoa tão importante para mim. O primeiro episódio que eu me recordo, eu tinha em torno de 5 anos. Um dia ele chegou em casa com um frasco com uma lagarta dentro. Ele me ensinou a cuidar daquela lagarta. E eu vi essa lagarta crescendo, trocando de pele. E um dia começou a ficar lerda, não queria comer mais, encostada nos cantos. E aí eu falei, tá doente, vai morrer. Aí fui correndo falar com o papai e ele falou, não, filha, só observa o que vai acontecer. E de fato, um dia eu abri o frasco, o que eu encontrei? Uma borboleta. Então isso foi assim definitivo em acordar o meu gosto pela natureza, o meu gosto pelos milagres biológicos, né, pela biologia de uma maneira geral. Eu sou o Fabrício Pamplona, farmacêutico, mais do que farmacêutico, cientista. O professor Carlini, apesar de a gente não ter tido uma grande convivência próxima, ele foi orientador do meu orientador, né? Então tem uma espécie de conexão. E eu me lembro claramente do momento em que eu me dei conta do papel do cientista na sociedade. E o professor Carlini está envolvido nessa história também. Porque, afinal, a gente está aqui discutindo CBD, epilepsia e canabinoides como se isso fosse uma novidade, mas há 35 anos atrás ele já tinha demonstrado que mais do que uma novidade, CBD para epilepsia é uma realidade. Então não tem como a gente falar disso, e principalmente falar disso no Brasil, sem ter uma gratidão profunda pelo trabalho iniciado por ele, no qual a gente continua fazendo parte e honrando o legado. Meu nome é Paulo César Trevisol Bittencourt, eu sou professor de neurologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui no Brasil nós tivemos um professor que merece sempre, na abertura de qualquer sessão que se discuta cannabis, ele merece ser citado. É o professor Elisaldo Carlini. Então, ao professor Carlini, essa homenagem póstuma pelo brilhante trabalho desenvolvido ao longo da sua existência. Muito obrigado ao professor Carlini e seus familiares que lhe deram sustentação moral durante essa saga de estudar cannabis num país subdesenvolvido como o nosso. Falar no professor Elisaldo Carlini é tu entender que ele é o pai, né? Ele é o pai da ciência brasileira da cannabis, né? Muito obrigado aí, professor, onde o senhor estiver aí nas alturas, né? E o seu espírito sempre estará presente aqui, onde a gente levar, expandir a medicina canábica, certamente a sua bondade estará presente. Eu devo a minha carreira profissional, em grande medida, ao professor Elisaldo Carlini. Ele foi o responsável direto por uma guinada decisiva nessa carreira. Em 1973, eu realizava residência de clínica médica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e me preparava assim para ser um clínico geral. Apesar disso, eu sempre tive um grande interesse pela saúde mental e esse interesse levou-me a descobrir que no final daquele ano seria realizado um congresso em São Paulo sobre psicobiologia. Foi o primeiro congresso latino-americano de psicobiologia organizado pelo professor Carlini e que reuniu os pesquisadores de maior expressão mundial nessa área naquela época. Esse congresso colocou-me em contato com uma realidade de pesquisa que eu desconhecia e que mudou a minha vida. Enfim, entre as inúmeras qualidades do professor Carlini, eu destacaria, sem dúvida, o seu humanismo e a sua profunda preocupação social. Saudades e muito obrigado, professor Carlini. Meu nome é Rafael Mariano de Bittencourt, sou professor no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Unisul e eu tenho sempre bastante orgulho de falar para os meus alunos que eu me considero um neto científico do professor Carlini, né? Isso é motivo de muito orgulho porque o Carlini ele é um responsável direto ou indireto por praticamente todas as pesquisas que envolvem hoje a cannabis medicinal
no Brasil, o qual a ciência brasileira deve se orgulhar bastante. Então é como se o professor Carlini ele vivesse em cada pesquisa, em cada artigo brasileiro publicado que envolve esse tema. Então todos nós pesquisadores, os pacientes, profissionais da saúde, que estão de alguma forma lidando com esse assunto da cannabis medicinal, todos nós devemos muito ao professor Carlini. O professor Carlini está presente em cada gotinha de óleo de cannabis dada para cada criança, né? Em cada alívio de sintoma, o professor Carlini está presente em cada um desses tratamentos de alguma maneira. Nós estamos estudando a maconha que o homem usa, e isso é um erro. Nós temos que estudar o homem que usa a maconha.